O silêncio do Ártico esconde segredos que o mundo ainda não compreende. Segredos processados em nanosegundos, onde a inteligência artificial encontra o gelo eterno. Porque no fim das contas, o poder é o único idioma que eles entendem. Bem-vindos à Nova Groenlândia. Olá, sejam muito bem-vindos ao Saber Desvendado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Groenlândia, por que ela está tão em alta e por que as mídias não estão falando exatamente o que precisa ser dito sobre isso e como você pode estar se aproveitando dessa mudança geopolítica, mas especialmente dessa mudança no cenário tecnológico. Meu nome é Felipe Passo, sou formando em Engenharia de Software e atuo nessa área há mais de 4 anos dentro do mercado financeiro. Então, com esse conhecimento, eu consigo entender certos movimentos que não estão tão claros para todas as mídias comunicativas e trazer aqui para vocês, não só no sentido de informá-los, mas também de torná-los profissionais ou empreendedores melhores. Alguns questionamentos que a gente vai responder nesse vídeo são: por que a Groenlândia entrou em alta em janeiro de 2026, com o Trump anunciando que quer anexar a ilha de gelo para ele? Por que não é somente uma estratégia geopolítica para proteger os Estados Unidos, mas também acaba se tornando uma estratégia tecnológica de aumento de recursos por conta das terras raras da Groenlândia? E por fim, iremos entender como essa mudança no cenário da tecnologia mais importante hoje em dia para sustentar as IAs, para construir os nossos telefones, pode te ajudar a ser um profissional melhor ou a saber identificar melhor certos movimentos dentro da tua própria empresa para que você possa sair na frente em certos pontos. Por fim, vamos entender por que um acordo entre a Groenlândia e os Estados Unidos, ou a anexação da mesma, apesar do Reino da Dinamarca já ter ficado super bravo com isso e ter enviado soldados para defender a sua ilha, pode acarretar numa mudança essencial no mercado dos eletrônicos e também na estrutura global da dominância de tecnologias como IA. Assim como o petróleo e silício, pessoal, foram no passado os materiais que fizeram certos países se despontar no desenvolvimento tecnológico, lantânio e outros materiais que estão debaixo da Groenlândia vão ser fundamentais para quem quer dominar o mercado de tecnologia e o avanço das IAs em seu país. O primeiro ponto, pessoal, é o militar. Por que os Estados Unidos têm tanto interesse assim, territorialmente falando, na Groenlândia? E por que isso fica muito claro? Bom, segundo eles, a China, Rússia e outros países teriam muita facilidade de dominar os Estados Unidos caso conseguissem domínio da Groenlândia. E qual que é a ideia de Donald Trump até o fim de seu mandato? É construir algo semelhante ao Domo de Ferro que temos em Israel, mas para os Estados Unidos, garantindo assim uma maior segurança para os seus cidadãos. E qual que é a ideia da Groenlândia nesse meio? É fazer parte desse Golden Dome de defesa. Então ali a gente teria uma barreira a mais para que mísseis chegassem nos Estados Unidos. Então esse é um dos principais interesses de Donald Trump na Groenlândia, impedindo assim possíveis ataques de inimigos. Mas você acha mesmo que eles não vão explorar dos recursos naturais que se tem ali? Porque, principalmente, o Golden Dome vai ser sim operado por satélites que não necessariamente vão ser construídos com os materiais que existem na Groenlândia, como o lantânio e o disprósio. Só que, para esse Golden Dome funcionar, iremos precisar de ter sensores térmicos, sensores ópticos e tecnologia de ponta dentro da própria ilha, pessoal. E aí que entra as terras raras da Groenlândia, porque ela possui esses materiais em uma quantidade muito interessante. Algo que não se tem nas outras reservas do mundo, com exceção, é claro, da China. A China hoje detém 90% das reservas desses dois materiais. E não só desses dois, mas também de outros materiais necessários para construções de memória RAM e de dispositivos fundamentais na corrida da IA. E a partir do momento que os Estados Unidos tiver um acordo com a Groenlândia ou tiver mesmo a anexação da ilha dentro de seu território, eles vão conseguir tanto uma dominância militar, de maior poder militar e defesa do seu próprio território, tanto terras raras que podem subsidiar a construção do Golden Dome tão almejado por Donald Trump. Além disso,
eles vão ter a vantagem ainda mais de poder concorrer mais fortemente na corrida da IA. Quem mexe com construção de computadores ou entende um pouco, já viu que as memórias RAMs ou outros dispositivos de computadores estão com os preços nas alturas. Isso porque a oferta desses materiais acaba sendo diminuída, toda voltada para a construção da IA. Se a gente tiver mais desses materiais dentro do mercado, é possível até que o preço disso baixe. Acho difícil, porque o que pode ocorrer mais provavelmente é que a gente ainda tenha um impulso ainda maior na construção de modelos de IA nessa corrida da IA entre China, Estados Unidos e outros países. Caso a anexação da ilha de fato ocorra, um cenário mais extremo, porque nesse caso, possivelmente haveria alguma guerra, mesmo que uma guerra fria, dos países que apoiam a Groenlândia contra os Estados Unidos. Mas caso haja uma negociação com o governo da Dinamarca, que controla a Groenlândia, aí sim, a gente tem um cenário muito interessante no quesito de oportunidades mesmo, tá? Pessoal. Então aqui poderiam surgir oportunidades de engenheiros de hardware e também de profissionais que estão ligados à exploração de rochas e de materiais raros. Então, esses movimentos são muito interessantes, porque eles ditam o futuro da tecnologia e se adequar a eles pode até não ser da sua realidade. Mas o que eu quero mostrar para vocês com essas mudanças na Groenlândia é que é possível olhar certos cenários de maneira a se encontrar oportunidades. Então, olhando para a exploração do gelo, se faltam físicos para construir algum dispositivo que consiga derreter o gelo de forma sustentável, de forma que a gente obtenha todo o potencial dos materiais que tem lá dentro sem estragá-los, a gente vai precisar de físicos. Se faltam químicos para analisar a qualidade desses materiais extraídos, a gente vai precisar de pessoas que são da química. Se a necessidade do conhecimento em hardware para transformar esses materiais em uma tecnologia rentável que retorna dinheiro, iremos precisar de engenheiros de hardware. Então, o que fica é que o conhecimento se move em direção à resistência. Então, onde temos dificuldade, o conhecimento estará lá para resolver essas dificuldades. E é nesse conhecimento que se oportuniza cenários em que você pode se destacar. E isso não se limita a cenários geopolíticos. Certos momentos na empresa que você trabalha ou no negócio que você tem, é muito importante que consigamos observar esses movimentos para ter algo a fazer. Isso pode parecer um pouco óbvio, um pouco natural, mas acaba que muitas vezes esquecemos de fazer isso. Então, todo mundo está olhando para a Groenlândia e pensando, é uma estratégia de dominância de território, então aqui eu tenho um território a mais. Mas ninguém está lembrando do Golden Dome, que é uma estratégia territorial também para a defesa que se tem ali e também para exploração de terras, por mais que eles tenham dito que não é para isso. Seria um desperdício, literalmente, se eles conseguirem um acordo bom de exploração das terras e do território para defesa e não usar isso para construir essa própria defesa, entende? Então acaba que a gente tem que conseguir ler as entrelinhas para ver as oportunidades, para ver o conhecimento se movendo. Finalmente, podemos dizer que o chamado framework da Groenlândia pode se tornar um tratado real, ou somente ser um blefe político, mas ele revela aonde está o centro do poder mundial, que são as terras raras para a produção de tecnologia militar e produção de tecnologia que sustenta softwares fundamentais como as IAs. Mas, aqui no Saber Desvendado, a pergunta que fica para você, o que a gente precisa observar não é quem vai conseguir essa dominância desses materiais, se é os Estados Unidos, se é a China, mas sim entender o mundo que se constrói a partir deles e conseguir explorar oportunidades e trazer uma segurança para si mesmo dentro da sua carreira profissional ou dentro da sua empresa. Meu nome é Felipe Passo e esse foi o Desvendar Científico de hoje. Fica esperto para os novos vídeos que forem surgindo aqui. A gente vai fazer coisas sobre personalidades, sobre como você pode aprender com a resiliência de gênios como Marie Curie e outros por aqui. Até mais. Valeu!